o ferro, o galo, o espinho e o carrasco. Estava aqui ajoelhado no altar essa tarde, orando ao Senhor, e o Espírito Santo falou essas 4 palavras no meu coração. E eu queria compartilhar, e eu sinto que nessa noite é dia do papai oleiro colocar a mão no vaso, amém? Trabalhar em nós, amém? Aleluia. Provérbios 27, versículo 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Vamos estar começando pelo ferro. E na verdade eu queria compartilhar sobre alguns instrumentos poderosos nas mãos de Deus para trabalhar em quem somos, para extrair o melhor de nós, para aperfeiçoar a obra do Senhor nas nossas vidas. Cada um desses elementos, eles trabalham de uma forma e eles produzem o seu fruto. Provérbios 27, 17 diz que como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Eu acho que nós precisamos entender um pouco sobre essa dinâmica do ferro afiar o ferro, compreendermos um pouquinho do tipo de comparação que o escritor de Provérbios está usando aqui para falar e ministrar aos nossos corações. Um ferro, quem trabalha com construção, quem trabalha na parte industrial, parte de engenharia de materiais, conhece bem as qualidades, as propriedades do ferro. E um dos motivos que o ferro é tão utilizado na indústria é porque ele tem algumas características essenciais, algumas delas: resistência, tenacidade, dureza. E é interessante que existiu uma época chamada Idade do Ferro, que foi quando se começou a aperfeiçoar a utilização do ferro, ou seja, desenvolvendo técnicas para poder trabalhar esse ferro e transformar esse ferro em ferramentas, em utilidade prática, usar essas propriedades que o ferro tinha em sua composição, em sua característica, para poder gerar um fim. Então, o aprimorar dessas técnicas de trabalhar com o ferro foi trazendo uma expansão da utilidade do mesmo, e gerou, esse tempo aí conhecido como Idade do Ferro, ou aonde teve um boom na utilização, deste material. Uma outra coisa que eu enxergo que é muito interessante se pensar é que existe algo chamado liga metálica, que na verdade é a combinação, é o composto, é uma mistura, é a soma de vários elementos, a qual as características começam a se combinar. E você encontra neste produto, nesta liga metálica, nessa junção de alguns metais, você vai encontrar, às vezes, se você precisa de uma tarefa que precisa de um pouco mais de dureza, o ferro ele é excelente. Mas se você precisa de um pouco mais de maleabilidade na função daquele trabalho, você vai precisar adicionar um outro elemento para poder deixar um pouquinho mais maleável aquele ferro. Então, dependendo da característica do trabalho, você combinando elementos, você tem uma liga metálica, e cada liga metálica vai ter uma porcentagem de cada elemento, conforme o fim que se quer chegar. Eu achei isso muito interessante na questão do ferro também. E enquanto eu estava pesquisando um pouquinho sobre o ferro, eu vi uma frase muito legal. Não sei se, eu espero que ela seja verdadeira ou se foi apenas algo poético, mas eu pesquisei, porque tinha valores,
E eu pesquisei para ver se esses valores aí eram correspondentes, mas eu achei tão interessante que eu decidi trazer para você. Essa ilustração trazia uma barra daquela pura de ferro, tipo de ouro, aquele tijolão, e dava o preço daquele ferro de mais ou menos, aí vou botar $100, ele purificado, puro. E a frase e essa informação trazia o seguinte: se você pegar a quantidade de ferro que tem aqui e você aplicar para um uso comum, você vai ter mais ou menos $25 de rendimento. Eu falo, se você pegar esse ferro e você fizer dessa barra de ferro, desse tijolão de ferro puro, você usar para produzir ferraduras, você vai ter aí por volta de, se não me engano, $450 por aí assim. Aí continuava, se você utilizar este ferro, né, para ao invés de produzir ferraduras, você produzir agulhas, você ia ter um rendimento aí, queridos, de mais de $100 mil. Se você utilizar esta barra de ferro para produzir engrenagens de relógios, você tem um alcance de aproximadamente $1 milhão na produção de pequenas molinhas, né, de relógio. Eu fiquei pensando na aplicação dessa palavra e dessa mensagem. Tudo é ferro, mas a aplicação, a forma com que vai ser usado, a extração do melhor que ele tem, as ferramentas que vão ser utilizadas para lapidar e dar forma a cada um desse tipo de material vai determinar o valor final do produto. E é interessante que aqui está dizendo o seguinte: como o ferro afia o ferro. O que você imagina sendo afiado por um ferro? Algo de ferro sendo afiado por ferro. O que você imagina? Que equipamento, que ferramenta? Um machado? Um machado, uma espada? Já foi lá no facão? Uma ferramenta molava a outra, né? Então, se você quer utilizar um machado, se você quer utilizar uma espada, se você quer que o corte seja preciso, se você quer que aquele machado, com algumas machadadas, você corte um... Quem que já pegou um machado e caiu para dentro de um tronco de árvore de verdade? Quem já fez isso? Partiu para dentro? Ah, a gente tem um marceneiro aqui, filho. O cara que entende desses negócios, essa relação ferramenta-madeira, a gente tem que ir. Já partiu para dentro com o machado, você pegou e partiu. Meu amigo, se o corte não estiver bom, você sai com os braços, a mão dolorida, você começa a aplicar uma força absurda para realizar aquele corte. Então, quando você afia, quando você traz ali aquele toque, quando você traz ali aquele afinar, para que a ferramenta ela funcione no máximo do seu potencial, é uma outra história do que um ferro que não está afiado, que não passa pelo processo de se esmerilhar com um outro ferro, porque aquele processo de esmerilhação ali, esmerilhamento, não sei agora qual vai ser o verbo do pretérito, passado, futuro imperfeito, esse ato de chocar ali, de afiar, vai produzir um ferro afiado. Então olha que interessante, quando você trabalha ferro com ferro, você afia o ferro. Quando você trabalha e combina propriedades, você chega a novas qualidades. Combinações de elementos metálicos, você vai produzir novas qualidades de material. E o escritor está usando isso para relacionar o quê? Com o quê? Com? O que o escritor está usando para associar o ferro?
Ele está rebatendo em quê? A mesma dinâmica que acontece com o ferro, acontece nos relacionamentos, assim como é com o ferro, é o homem com o seu amigo. Quando a gente olha para Jesus e quando a gente olha a forma como Jesus se moveu nessa terra, nós entendemos a importância que o Senhor Deus dá aos relacionamentos. E assim como um ferro, ele afia um outro ferro, relacionamentos são instrumentos poderosos de Deus para o nosso tratamento, para o nosso aguçar, para o nosso afiar, para extrair o melhor de quem nós somos. Existe uma palavra no mesmo livro de Provérbios, que é um pouquinho antes de 18, versículo 1, que diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então olha o que a palavra fala: o solitário, ele está buscando aquilo que é próprio, e ele está contrapondo a verdadeira sabedoria, porque Deus, em sua infinita sabedoria, criou relacionamentos e um homem relacional. E aquilo que o homem é, e aquilo que o homem se tornará de melhor, terá muito a ver com a dinâmica dos relacionamentos. É por isso que Deus estabeleceu relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre discípulos e discipuladores. Não é fácil, tão fácil conviver, não é tão fácil se relacionar, principalmente com diferentes, porque é a liga de materiais, é um material diferente do seu, mas na caminhada junto, essa troca, essa interação vai produzindo, queridos, um multiplicar da multiforme graça de Deus. Você com suas características, caminhando com alguém que às vezes tem características diferentes, mas a soma desse processo é um lugar de maior alcance e de maior plenitude. Deus utiliza relacionamentos para nos tratar, para trabalhar na nossa essência, para afiar, para extrair o melhor do nosso caráter, para tocar em lugares que não seriam tocados de outra forma. Assim como o ferro é capaz de afiar o ferro e tornar ele apto para o trabalho, na missão que o Senhor tem para cada um de nós, só o passar pelo processo da poda, do esmerilhamento, do afiar, das relações, do escolher caminhar junto. E aqui é interessante que ele dá o exemplo do homem com o seu amigo, amém? Aqui ele está falando de relações o quê? Próximas. Ele está falando das relações próximas. Em nossas relações próximas, nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, existe um processo, querido, diário e cotidiano, aonde, se nós nos permitirmos, o ferro vai estar sendo afiado. E no desafio de encarar esses processos, às vezes nós temos opções. Uma delas é entrar em Provérbios 18:1. O solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é? Abrir mão, abdicar, se afastar do outro ferro.
Ninguém disse que é confortável para o ferro ser aquecido, ser atritado. Mas é este processo que produz o melhor daquilo que o ferro é. Todos nós somos desafiados nos campos do relacionamento. Mas é apenas quando aprendermos a ser um com outro ferro que nos afia, que as impurezas de nós vão sair, nós vamos ser transformados, as nossas impurezas vão sendo tiradas e nós vamos sendo aperfeiçoados na presença do Senhor. O processo não é fácil, mas o fruto é permanente e é maravilhoso e necessário para quem está enganjado em percorrer o caminho do Evangelho. É necessário, não tem outra maneira. Jesus colocou junto para andar com ele um pescador, o zeloso e o que vendia impostos e que estava de conchavo com Roma. O centrado e o avoado. Diferentes personalidades. Cada um deles chamado de forma intencional. Não acho que é acaso aquilo que Deus faz na sua vida. Não acho que é acaso o lar que você nasceu. As pessoas que Deus traz para você caminhar com elas em uma relação de discipulado, ou para você contribuir com uma relação de discipulado. Os amigos, as alianças, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, que chega nesse nível de proximidade, não ache que é o acaso. O ferreiro dos céus, ele sabe que ferro que ele combina com outro ferro para dar um melhor lapidar. Assim como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É desafiador? É. Às vezes é doloroso? É também. Mas é verdadeiro, permanente e trabalha na nossa essência. Vai haver uma troca. Você vai aprender e você vai ensinar. Quando o fogo aumentar o nível, as impurezas suas vão vir para fora. A falta de domínio próprio, a ira, a justiça própria. E nesse processo o Senhor vai nos lapidando, vai dando forma, vai extraindo o melhor que nós somos. O ferro, ou os relacionamentos próximos que Deus estabeleceu na nossa vida, se deixarmos que isso seja usado por Deus, é um instrumento precioso para trabalhar no barro, para trabalhar em quem somos. Sempre é mais confortável para a gente abrir mão. Sempre é mais confortável para a gente desistir do processo. Mas na caminhada proposta por Deus, Ele sabe os processos de afiar desse ferro que precisam acontecer. Ele sabe. Estamos juntos?
Repete comigo: o ferro é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Os relacionamentos são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para extrair o melhor de quem eu sou, para confrontar minhas estruturas, para revelar Jesus em mim. Amém? Eu estou falando nessa noite, queridos, de um processo em que todos nós estamos como cristãos. Um processo de amadurecermos como vaso nas mãos do oleiro. Um processo onde nós somos tocados, aonde o Senhor, Ele pode nos preparar como vasos, não de desonra, mas vasos de honra. Um processo, queridos, onde nós somos trabalhados, lapidados, onde nós somos preparados, onde de glória em glória nós vamos nos parecendo mais com Jesus. Eu gosto muito do período de jejum. Um período de jejum, ao contrário, muitas das vezes, da nossa tendência de às vezes sempre querer mostrar a nossa melhor versão para as pessoas, ou a qualidade desse ferro, o jejum joga a gente na parede. O jejum expõe nossas limitações, nossas fraquezas. Um jejum às vezes vai mostrar as nossas piores partes, mas é justamente essas partes que precisam ser trabalhadas por Deus, amém? E como eu gosto dessa ferramenta de Deus. Mas essa noite nós vamos falar de 4: o ferro, o galo, o espinho e o carrasco. Vamos avançar, amém? Vamos juntos para o livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. E depois nós vamos ler do 69 ao 75. Mateus 26, 31 ao 35. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. É interessante que na vida moderna, na vida da cidade, o contexto urbano, a gente tem diversos mecanismos para nos ajudar a despertar do sono. Nós temos o alarme, nós temos, ali um toquezinho do celular, um despertador. Mas o interessante é que na zona rural existe um despertador natural, é ou não é verdade? Tá pertinho de raiar o dia, filho, o galo começa. Tem até som ambiente aqui do galo. Esse galo tá meio... Esse galo tá meio desafinado. Não, tá amarrado. Amarrado. Esse galo já tá próximo de... Ih, pastor, o galo vai virar uma canja arrumada para quarta-feira. Sabe o que é interessante? Uma vez eu vi um galo perdido, filho. Eu vi um galo na cidade, que perto de onde o galo estava, tinha um monte de luz que ficava acesa. O galo cantava meia-noite, 1h. O galo bugou, o galo deu tilt. Mas a grande verdade é que na roça, perto do raiar do dia, o galo, ele começa a cantar. E uma coisa interessante é que se a gente estiver dormindo, o galo é o som que nos traz para o lugar de realidade. O som do galo, o cantar do galo quando estamos dormindo, é aquele som que nos acorda. Antes em sono, ou no mundo dos sonhos, na realidade ali do sono, de toda a dinâmica do sono, do descanso, o cantar do galo nos acorda para a realidade. Você acorda, chegou é dia, é hora de preparar o facão, vai cortar a cana, a marmita, para levar para a roça, é dia, é hora de trabalho. A realidade chegou, está batendo na porta mais uma vez, é um novo dia. O galo tem essa tipologia. E para nós que muitas das vezes gostamos da coberta, quantos aqui tem vezes assim que a coberta te abraça assim e não te solta? De jeito nenhum. Triângulo, mata-leão, 10 braços. Rony falou aqui que para tocar aqui, tudo que ele tem aqui, ele precisava de uns 3, 4 braços. A coberta tem mais. O som do galo representa um lugar de incômodo, um som de despertamento. E não foi diferente na vida do apóstolo Pedro, na tipologia em que Jesus usou e profetizou e tomou como base para prover ensino. Pedro disse o seguinte: Jesus, está chegando a hora, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ficar dispersas, o Senhor vai morrer e a turma vai pipocar.
Ele não só tinha dado um conselho para Jesus ter pena dele mesmo e não ir para a cruz, mas agora Pedro se levanta, na sua forma impetuosa de ser, na sua forma reativa às situações de ser. E Pedro diz o seguinte para Jesus: olha, tu pode ser um tropeço para todo mundo, mas nunca será para mim. E se for necessário morrer contigo, Jesus, eu morro, e eu não te nego, e eu faço, e eu acontece. E Jesus fala para ele o seguinte: o galo vai cantar. O galo vai te tirar dessa realidade de um sonho e trazer para você aquilo que é real, a sua própria realidade, Pedro. E Pedro negava. Sabe por quê, queridos? Porque a gente muitas vezes quer negar a nossa realidade. A gente quer negar, querido. Às vezes a gente coloca uma lente especial, é uma lente para olhar o outro, e o erro do outro, e o problema do outro. Agora, a lente que a gente olha, a gente próprio, a lente que a gente enxerga nós mesmos, às vezes é uma lente que distorce a realidade. Às vezes nós nos julgamos muito bons, queridos, melhores do que os outros aos nossos próprios olhos. Às vezes a gente acha que é um maduro, que já amadureceu demais, que já cresceu demais, que a nossa voz é a última voz, que a nossa opinião é a melhor opinião. Aí Jesus precisa trazer o galo para cantar na nossa vida e falar: está aqui a realidade. É esse que você é. E você só vai poder se tornar aquilo que eu estou te tornando e aquilo que eu quero que você seja, se você tiver um encontro com a realidade de quem você é. Porque senão você vai estar baseado em cima de uma ilusão, de uma distorção de quem é você mesmo. E no processo de lapidação, de extração do nosso melhor, o galo será um instrumento poderoso de Deus. É quando a gente está cheio das nossas justificativas, das nossas razões, das nossas convicções, e o galo canta, mostrando a nossa realidade. E esse choro aqui amargo de Pedro, quando diz o versículo 75, Pedro se lembrou da palavra de Jesus. E quando ele se lembra da palavra de Jesus, ele sai dali, ele chora amargamente. É o choro da realidade. É o choro do confronto consigo mesmo. O galo, querido, é um instrumento de Deus para aferir quem somos. Sabe, queridos, sabe o que é interessante para mim? É que quando a gente está neste lugar da ilusão, do mundo dos sonhos, caminhando com uma lente que não nos permite ver a nossa própria realidade, a gente às vezes quer entrar em um lugar de discordar do próprio Jesus e dar conselhos ao próprio Jesus. Olha como é que a gente é sábio. Olha como é que a gente é sábio, cara. Às vezes a gente quer mostrar para Jesus a melhor forma de fazer as coisas. Às vezes a gente quer mostrar para Jesus que a vontade dele ou aquilo que ele está dizendo não é tão bom assim quanto aquilo que a gente poderia fazer do nosso próprio jeito. Sabe, Jó começa a questionar a Deus. Jó começa a questionar Deus. Toda aquela situação que ele estava vivendo. Ele começa a falar de coisas que ele não entendia.
Então um galo canta para Jó. E o Senhor fala para Jó assim: você não é justo? Você não é bom? Você não está cheio de razão? Então agora seja homem que eu vou falar contigo. Você não está afirmando que é homem? Então agora seja homem que eu falarei. E Deus fala para Jó o seguinte: ei, onde você estava quando eu criei os céus? Quando eu botei cada luzeiro no seu devido lugar? Onde você estava, Jó? Quando eu estabeleci os limites do mar? Onde você estava quando eu criei o poderoso Leviatã, a poderosa baleia, o cavalo selvagem que não é domado? Aonde você estava? Quando eu criei o hipopótamo, o crocodilo com as suas escamas poderosas? Com seu couro robusto? Aonde você estava quando eu trouxe todas as coisas à existência? Você acha que eu perdi o controle da sua vida, Jó? Você acha que eu me confundi na minha sabedoria? Você acha que minhas palavras não são como as palavras do sábio, bem colocadas, como aguilhões bem fixados? Quando o galo canta para Jó, ele diz assim: eu falava daquilo que eu não conhecia. Quando o galo não canta na nossa vida, querido, a gente entra nesse lugar de dar palpites para Jesus, de questionar as coisas que o Senhor fala com a gente, de não submeter aos processos dos céus. Mas quando o galo canta e a gente se encontra com a realidade de quem a gente é, em um lugar de transparência, sinceridade e verdade, o Senhor pode edificar, o Senhor pode construir, o Senhor pode colocar as suas mãos e continuar dando forma ao barro, amém? O galo é esse lugar onde abaixamos um pouquinho as expectativas acerca de nós próprios, acerca da gente mesmo, e a gente tem um encontro com a realidade. Segunda Coríntios capítulo 12. Repete comigo: o espinho Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo compartilha de uma experiência dele com o Senhor, a qual ele declara que ele tinha um espinho na sua carne. E algumas vezes ele pediu ao Senhor que afastasse, que removesse aquele espinho dele. E o Senhor não permitiu. O espinho, querido, é algo dolorido. Às vezes até inflama um pouquinho na região. Se aquele espinho carregar um tipo de veneno, dá até uma inflamada. Às vezes o espinho vai ser algo bem pequenininho. Às vezes o espinho vai ser algo que a gente às vezes não consegue nem ver direito, mas a gente sabe porque está incomodando. Quem é que já sentiu agonia de ter uma farpinha? Você fica tentando tirar, meu amigo. Aí você, quanto mais você mexe, mais dolorido fica. Como que um negocinho tão pequenininho consegue afetar todo o corpo? O apóstolo Paulo fala de um tipo de espinho. Ele chega a chamar de mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. Esse é um mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Só estou tomando nocaute. Mas no final o apóstolo Paulo dá um nocaute, porque ele entendeu o propósito do céu. Eu vi um vídeo uns dias desses de um boxista americano, um boxeador, que estava lutando com um mexicano. Peso leve, aqueles caras rápidos, intensos. E meu amigo já era o 10º round. Quem aqui já lutou sabe. Eu já lutei. Então quando você está cansado, que você está lutando, parece que aquela luva que você está assim, parece que botaram dor concreto, um em cada mão. Ainda quando você está descansado, quando você está cansado, você faz várias coisas de saco, faz vários rounds de luta. Agora que vai chegando no final do treino, meu amigo, você vai dar aqui um cruzado, você empurra com o corpo assim, ó, porque você não consegue mais levantar a mão, fica cansado. Eu vi um vídeo, era o 10º round, e a galera já estava nesse nível assim, né, aqueles golpes mais lentos. Rapaz, um mexicano sapecando o americano. Dava um e caía. Aí vinha um árbitro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí levantava. Toda inchada, já cortado, tudo aberto. Então vamos de novo. Esquivava pra cá, ia pra lá. Fazia assim, né, pra não dizer que não tá fazendo nada. Aí vinha um mexicano e pum. Chão, lona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pum, ele levantava. Vamos continuar.
Ele literalmente estava sendo esbofeteado. E no coração de todo mundo que estava vendo aquilo ali, já estava perguntando assim, mas esse cara aí está passando uma vergonha. Bate logo. Joga a toalha logo, meu irmão. Rapaz, daqui a pouco, depois de no 10º round, cair umas 5, 6, 7 vezes, e levantar no último segundo para dar continuidade à luta. Aquele homem deu uma respirada, fez a base mais uma vez, tirou a última força. É notório quando aquele homem para, ele respira, e ele extrai um poder e um vigor que não tinha, de algo que estava guardado, armazenado em algum lugar do seu ser. E de repente aquele homem, ele trava o braço. Ele começa a levar mais uma vez uma nova série de coisas. Então ele levanta um pouco mais a guarda, e agora ele contra-golpeia, e aquele homem começa a avançar, e ele começa a dar golpes, e ele dá de esquerda, dá de direita, dá um cruzado, dá um gancho, joga o mexicano na lona, e ele vai, e ele não para, mesmo cansado, mesmo com golpes, demonstrando a sua fragilidade. Mas aquele homem extrai um poder, aquele homem extrai uma garra, querido, que agora era do espírito, não era mais do seu corpo cansado, da sua alma abatida. Aquele homem renova as suas forças, ele parte para dentro e ele dá um nocaute naquele mexicano. E todo mundo se surpreende, cara. Que luta, que perseverança, cara. Sabe, eu tenho certeza que a vida desse homem não foi a mesma depois dessa luta. Porque quando você chega a um lugar onde você está sendo esbofeteado, e aquela luta, aquela situação começa a te levar a extrair o melhor de você, é um lugar onde você começa a romper limites, é um lugar onde o poder de Deus é aperfeiçoado, e o fruto desse processo é permanente. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E Paulo ouve dos céus: meu filho, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder é aperfeiçoado na fraqueza. Então Paulo agora entende, ele diz o seguinte: olha, de boa vontade, não de forma obrigada, de boa vontade, eu mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando passamos necessidades, quando temos fraquezas, como quando sofremos injúrias e perseguições, quando estamos nas angústias, nós nos tornamos dependentes, quebrantados, humildes, porque aquilo que a gente consegue fazer muito bem, meu querido, a gente se orgulha disso, a gente bate no peito. Mas aquilo que está te esbofeteando e você está perdendo de um monte, isso já era um fruto em nós. Paulo, eu liberei muita coisa na sua vida, eu liberei grandezas de revelação,
Mas eu preciso que você continue ouvindo minha voz. Eu preciso de um Paulo quebrantado. Eu preciso de um Paulo dependente. Porque existirá um processo onde o meu poder será aperfeiçoado, aonde eu poderei ser Deus. É de boa vontade. De boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas. Sinto prazer agora neste lugar. Quando Deus permitir, querido, um espinho, quando uma situação se apresentar na sua vida, for uma situação complicada, e você começar a orar, e você começar a perceber que Deus não está trabalhando naquela situação, que Deus não está tocando naquela situação, escute o que o Espírito Santo tem a dizer. Às vezes o Senhor está querendo dizer para você: filho, se eu tirar esse espinho de você, você morre. Enquanto esse espinho estiver aí, você vai se sentir limitado e fraco. Enquanto você se sentir fraco, eu posso ser grande na sua vida. Assim como o ferro, assim como o galo, os espinhos também são instrumentos de Deus para trabalhar em quem somos. Escute o que o Senhor tem a dizer. Confie, se entregue, corresponda. Para finalizar, porque nós temos ceia nessa noite, já encerrando essa palavra, eu queria falar um pouquinho sobre o carrasco. João capítulo 19, versículo 31. João capítulo 19, versículo 31 ao versículo 34. João 19, versículo 31 ao versículo 34. Diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
palavra descreve esse momento onde soldados estão ali na cruz, estão removendo Jesus da cruz. Um soldado vem com uma lança e fere Jesus do lado, lugar onde sai sangue e água. Esses mesmos soldados responsáveis por executar uma ordem que envolvia a exposição pública e o martírio de Jesus na cruz do Calvário, eram conhecidos como executores das ordens, ou como nós falamos, carrasco. E esses mesmos soldados que estão aqui na dinâmica desse texto, enfiando a lança em Jesus, quebrando o osso da perna dos outros 2 prisioneiros que estavam com Jesus, foram os mesmos soldados que pegaram a Jesus, posicionaram na cruz, pegaram aqueles pregos, aqueles martelos, e perfuraram suas mãos na madeira, e perfuraram seus pés no madeiro, os carrascos que executaram aquela ordem de levar Jesus para a cruz. Seria muito difícil de se imaginar o próprio Jesus amarrando nele mesmo uma madeira, pregando na mão esquerda com a mão direita um prego, dando algum jeito para pregar o prego na mão direita, ou primeiro pregando os pés, depois uma mão, ia sobrar uma. O fato é que no processo de ser crucificado, é necessário uma ajuda. É necessário muitas vezes um carrasco. É necessário alguém que vá segurar os pregos e bater. E abrir aquelas cicatrizes nas nossas mãos e pés, ou do nosso lado. E nós entendemos que o Evangelho fala que um discípulo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Amigo, para subir na cruz tem que negar. Para carregar a cruz tem que negar. Agora Jesus está mandando você pegar a cruz e seguir Ele. E se o Mestre foi crucificado, querido, enquanto você estiver seguindo Ele, pelo caminho, meu amigo, o Senhor vai levantar os carrascos para te ajudar nesse processo de te crucificar. Ele falou crucifica a si mesmo, ele falou pega a cruz e vem. E sabe qual é o problema? A cruz é um processo de exposição, humilhação, renúncia. A cruz é um lugar onde todo o nosso eu é esvaziado. E a gente sabe que a gente precisa passar por esse processo, pois o poder do Espírito só é manifesto num lugar de morte. Se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto, mas se ele morre, ele dá muito fruto.
Mas sabe qual é o problema? Quando o carrasco aparece, a gente toma o prego e o martelo da mão do carrasco e dá-lhe uma martelada na cara do carrasco. Quando o carrasco aparece, a gente sai na mão dele ou corre dele. A gente faz tudo, menos submeter ao processo. Se o ferro se afia com o ferro, assim é um homem com o seu amigo, meu amigo. O carrasco não é seu amigo, não. O carrasco, ele vem, querido, não é para te afiar, não. É para acabar com a sua raça. É para te expor, para te humilhar. É para deixar cicatriz. Mas eu amo ver um Jesus que mostra para Tomé as suas cicatrizes e fala, pode tocar, não dói mais. Deus vai levantar pessoas que mesmo a gente negando isso, serão instrumentos de Deus para matar o nosso eu. Haverão pessoas que a vida dela é só uma tribulação na sua vida, mas vai te deixar em um lugar onde eu e você precisamos estar crucificados com Jesus. Nós queremos a comunhão do poder da ressurreição, mas nós não falamos muito da comunhão dos seus sofrimentos. Deus não apenas usa o ferro, não apenas usa o galo, não apenas usa o espinho. Mas Deus vai levantar pessoas que farão esse papel. Como Davi, que estava saindo fugido de Jerusalém, porque o exército do seu filho Absalão estava vindo atrás dele. Já estava sendo humilhado. Aí vem um homem, começa a atacar pedra, começa a cuspir e falar, vai miserável, seu traíra, seu impostor, recebe tudo que você merece agora. E aquele homem, enquanto aquele exército vai saindo, atravessando o rio, aquele homem vai tacando pedra em Davi, e vai xingando Davi. A situação já era ruim, querido. Vem um enviado, do capeta? Não, do capeta não, querido, de Deus. Aí a gente é bairrista, adora comprar uma briga, né, de quem é fechado com a gente. Vem a galera do exército, Davi já puxa a espada aqui, agora Davi, agora, arranca a cabeça numa só. Aí Davi, Se Deus nesse dia permite que as pedras e as palavras de maldição me toquem hoje, quem sabe porque eu mereço, mas eu creio que esse mesmo Deus pode tornar a maldição em bênção. Não toque nesse homem. A gente é muito reativo, sabe por quê? Porque a gente está muito vivo. Não existe reputação na cruz. Existe a afirmação de um caráter para o Pai. Corresponda com os carrascos que Deus te levantar.
Fique tranquilo, você não precisa buscar os carrascos, não. Ele vem de encontro a você no caminho. Quando isso acontecer, apenas submeta-se àquele que julga todas as coisas retamente. Fruto de um lugar de cruz é imensurável. Mas o passar pelo processo da cruz não é fácil. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Você que está aqui, você que está na sua casa. Senhor, eu não sou nada sem o teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o seu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada sem o teu poder, e nem merecedor do seu. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar. Oh, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa passar, vem curar minhas feridas, sarar as nossas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o seu querer, Senhor. Como vaso nas mãos do olheiro, como vaso nas mãos do oleiro, sou eu, sou eu. Como vaso nas mãos do olheiro, sou eu,
sou eu. Como vaso nas mãos do olheiro, sou eu, sou eu. Quebra-me, quebra-me. Como vaso nas mãos do olheiro, como vaso nas mãos do oleiro, sou eu, sou eu.